Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 6 de março de 2023. A direita brasileira acaba de aprender uma dura lição com relação à participação dos militares na definição dos destinos políticos da nação. Aprendemos que, para isso, não podemos contar com os militares para nada. E querem saber de uma coisa? Eu estou achando isso muito bom. E no vídeo de hoje eu vou explicar por quê. Me dê um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero dar um recadinho para vocês. Na noite dessa terça-feira, dia 7, às 20 horas, eu vou fazer uma live com o economista Igor Moraes sobre o cenário econômico brasileiro do passado imediato, do presente e do futuro. A herança deixada por Bolsonaro e Paulo Guedes para esse governo que eles escolheram, o que está acontecendo nesse momento e o que pode acontecer na economia brasileira como consequência do que está acontecendo. Nessa terça-feira, às 20 horas. Não percam, espero vocês lá. Criei também o clube de membros do canal, não se esqueçam. Por apenas R$ 4,99 por mês, todas as sextas-feiras às 20 horas, eu vou fazer lives fechadas, exclusivas para membros do canal, fazendo análise política da semana que passou e respondendo a perguntas dos assinantes. Assine você também, R$ 4,99 por mês. A experiência que nós tivemos na primeira live semana passada foi excelente. Muito bem, gente. Antes de entrar na situação presente, vamos recorrer um pouquinho ao passado. Antes do regime militar de 64, havia uma expressão corrente na imprensa, especialmente plantada por esquerdistas, para se referir ao pessoal da direita civil da época que vivia batendo a porta dos quartéis pedindo intervenção militar. Eles eram chamados de vivandeiras de quartel. Naquela época também havia uma expectativa de Carlos Lacerda, o principal líder da direita brasileira daquele tempo, um tribuno veemente, de que os militares fizessem uma intervenção militar, acabassem com a bagunça política institucional que acontecia naquela época e, era a expectativa de Lacerda, entregassem o poder a esta direita civil, a Lacerda. Não foi o que aconteceu. Os militares terminaram tomando poder e a direita, inclusive Lacerda daquela época, foi caçada e escorraçada da política. Como consequência disso, a esquerda ficou sozinha nas universidades, formando 3, 4 gerações de profissionais que hoje estão no poder. Eu disse estão no poder, não estão no governo. Eles estão no governo também, mas estar no poder significa estar dentro das instituições, das universidades, das escolas, das igrejas, do ambiente cultural, das redações da imprensa e assim por diante. Foi graças a essa situação que a direita desapareceu da política brasileira e que, durante muitos anos, era motivo de vergonha se dizer conservador ou de direita no Brasil. Essa situação só começou a mudar a partir de 2013, com os movimentos que se ergueram nas ruas contra o governo do PT e depois com o surgimento do candidato e depois presidente Bolsonaro. A nova direita que emergiu nas ruas a partir de 2013 e 2015 parece não ter aprendido a lição que a direita pré-64 deixou como legado para a direita atual. Isto apesar do professor Olavo de Carvalho inúmeras vezes ter alertado com relação aos militares. O professor Olavo às vezes se exacerbava nas palavras, dirigia palavrões aos militares, ofendia os militares, mas fundamentalmente também nisso Olavo tinha razão, porque ele alertava que não deveríamos contar com os militares para a definição dos rumos e dos destinos do país. Pois bem, a história se repetiu como tragédia. Brasileiros de todos os quadrantes do mapa do país foram às ruas, acamparam em frente aos quartéis indignados com o resultado da eleição, de novo pedindo que os militares tomassem uma atitude
Atitude que não aconteceu. O processo que nós estamos vendo agora é um processo de retirada traumática para as forças do ambiente político da nação. Militares que eventualmente tenham se envolvido com as mobilizações na frente dos quartéis ou se envolvido de alguma maneira com a política, sem passar para a reserva, estão sendo punidos. E mais do que isso, o Superior Tribunal Militar concordou em entregar estes militares para julgamento pelo STF, determinação feita por Alexandre de Moraes. Recentemente vazou um áudio do comandante das Forças Armadas, do novo comandante, nomeado por Lula, defendendo o resultado das eleições, defendendo a alternância do poder, defendendo a lisura do pleito e, em última análise, defendendo que a direita deveria se conformar com o resultado. Aí um conjunto de sinais emitidos claramente. Não será mais tolerada a participação ou envolvimento de militares da ativa com a política. Isso é um problema para as Forças Armadas porque a maioria dos militares posicionou-se a favor do governo do presidente Bolsonaro, apoiava o governo do presidente Bolsonaro e, assim como aconteceu com uma gigantesca parcela da sociedade brasileira nos últimos anos, politizou-se, abraçou os valores liberais, conservadores, que eram representados pelo presidente Bolsonaro e implementados pelas políticas públicas do seu governo. Daqui para frente, os militares que eventualmente queiram fazer política ou participar da política terão que fazê-lo discretamente, não publicamente, e se quiserem se envolver publicamente com a política, terão que se retirar das Forças Armadas, terão que passar para a reserva. A menos que algum fato novo altere o curso dos acontecimentos, esta é a dura realidade que a direita brasileira vai ter que admitir e vai ter que aceitar. Não podemos mais contar com os militares para nada que diga respeito à definição dos destinos políticos da nação. Isto é uma decisão política do comando das Forças Armadas. Sim, porque a decisão tomada pelos atuais comandantes, que venceram a queda de braço com a ala dos militares que defendia uma atitude antes da posse de Lula, é uma atitude política que coincide com um discurso que o PT vendia desde antes das eleições. Dizia o PT, abre aspas, é preciso acabar com a tutela dos militares sobre a sociedade brasileira, fecha aspas. A frase é de José Genuíno numa entrevista ao site, ao canal Opera Mundi, que pertence ao mesmo dono do Brasil 247, um dos principais sites da esquerda brasileira no âmbito do noticiário. Ou seja, o atual comando das Forças Armadas está executando aquilo que o PT propunha antes da eleição. Acabar com a tutela militar sobre as Forças Armadas. Isso está sendo feito de forma ampla, dentro das Forças Armadas pelos comandantes, fora das Forças Armadas pelo próprio PT. Um deputado do PT está propondo a alteração do artigo 142 da Constituição para que definitivamente seja eliminada qualquer hipótese de interpretação desse artigo que justifique uma intervenção dos militares na cena política brasileira. De onde vem, em última análise, esta posição do não envolvimento dos militares na política, já que a história política do Brasil está cheia de exemplos de intervenção dos militares na política, a começar pelo golpe republicano de 1989. Ao longo da história, em inúmeras oportunidades, os militares entraram na política para agir como poder moderador e resolver conflitos insolúveis da sociedade brasileira no terreno da política. Estamos diante de uma situação de ruptura histórica ou de crise revolucionária, como disse o Eduardo Matos de Alencar na live que eu fiz com ele no sábado à noite, fiz referência ao Eduardo também no vídeo de ontem.
Mas não teremos mais os militares como poder moderador resolvendo este conflito. Fato é que a direita brasileira sofreu uma grande derrota política, está lambendo as feridas e terá que sair dessa experiência mais madura e entendendo que os destinos da nação são e devem ser obra do seu povo, organizado em partidos, disputando eleições, tentando eleger bancadas parlamentares numerosas, prefeitos, governadores, senadores e presidente. Este é o caminho. Os militares ficaram, de certa forma, traumatizados com o final do regime de 64. O Brasil desandou na economia, endividou-se demais, perdeu o controle dos gastos públicos e viveu um processo de hiperinflação que explodiu nas décadas de 80 e 90, depois que os militares já tinham saído do poder, mas que tem origem no descontrole das contas públicas e no superendividamento do período militar. É preciso que se diga isso. Muita gente que defende a intervenção militar tem saudades de um tempo, mas esquece deste período final do regime militar que traumatizou os militares. Decorrência disso, e eu tenho um vídeo antigo aqui no canal, no qual eu falava sobre isso, vou botar o link aqui em cima para quem não viu e quiser rever. Os militares decidiram se retirar da política, entregaram o poder aos civis e as consequências são essas que nós estamos vendo hoje. A situação da direita brasileira é como se fosse a de um órfão que perdeu os pais ainda na adolescência e que terá que aprender a duras penas que a responsabilidade pela condução dos destinos de uma nação é do povo organizado do ponto de vista das organizações da sociedade civil, defendendo ideias e influenciando a maioria da opinião pública dentro das instituições e nos processos eleitorais e elegendo dirigentes políticos para os cargos de comando das instituições de governo e das instituições legislativas da nação. Não há outro caminho. Sabemos que precisamos transformar o nosso sistema político e eleitoral. Essa questão está mais distante no horizonte, mas segue presente na nossa agenda. Não creio que neste momento seja a hora de levantar de novo essa bandeira, mas essa bandeira continuará na nossa gaveta esperando a oportunidade de ser retirada de novo. Até lá, cabe a nós que participamos dessa onda de transformação brasileira que começou em 2013, que tirou o PT do poder em 2015 e 2016, que elegeu o presidente Bolsonaro em 2018. Quem aprendeu o que aprendeu nesses anos não vai desaprender. Quem aderiu às ideias liberais e aos valores conservadores e se politizou nos últimos anos, não vai se despolitizar nem abandonar as ideias que defende e acredita. Chegou a hora de levantar a cabeça. O presidente Bolsonaro voltou a falar. Aparentemente ele está voltando para o jogo. Já é possível perceber a direita voltando para o jogo também nas redes sociais. Já tem gente convocando manifestação de rua para o dia 2 de abril. Não sei se ainda é muito cedo ou não, mas uma hora teremos que voltar às ruas. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra Jornalismo by Paulo Moura do Rumble, canal clone desse aqui. Qualquer coisa que acontecer com esse canal, eu continuo meu trabalho de lá. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se que é o seu Pix mensal que garante o trabalho que eu faço aqui já há quase 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre e próspero com ordem e progresso. Gente, a partir desse mês, o canal está operando no vermelho, fluxo de caixa no vermelho. Estou na batalha aí, como vocês sabem, para manter o canal, oferecendo um curso a partir de abril, criando o clube de membros do canal. Qualquer apoio que você puder dar é bem-vindo. Qualquer valor doado pelo Pix, ou se você puder, associe-se ao canal, seja membro do canal.
Se você puder, eu agradeço também, continue chamando amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais. É possível prever o futuro? A curiosidade do ser humano por antecipar o futuro acompanha a humanidade desde o princípio dos tempos. Magos, videntes, cartomantes, bruxos eram consultados por aqueles que queriam saber ou querem saber o futuro. E na política, é possível prever o futuro? Sim, mas não é recorrendo a magos, cartomantes e videntes, e sim aos fundamentos da ciência política. Eu garanto a você que se você conhecer os fundamentos da teoria, dos conceitos, das categorias que a ciência política entrega aos analistas políticos profissionais, você vai entender o verdadeiro jogo do poder que é jogado abaixo do tabuleiro das aparências e será capaz de antecipar o futuro com base na observação dos acontecimentos presentes. É assim que fazem os políticos profissionais, os analistas profissionais, os cientistas políticos e os estrategistas políticos e de comunicação. Se você está interessado, você não pode perder o curso de Fundamentos de Ciência Política e Marketing Político Digital que eu vou oferecer a partir de abril. Eu sou o jornalista e cientista político Paulo Moura, do canal Dextra do YouTube. Se você ficou interessado, inscreva-se em www.dextracursos.com.br para receber as informações sobre o curso que ofereceremos a partir de abril.